Olá, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai abordar as lutas. Aqui a gente vai fazer essa breve compreensão acerca tanto do aspecto histórico, quanto da sua origem, quanto do direcionamento e da relevância do desenvolvimento das lutas no nosso contexto de desenvolvimento acadêmico, tudo bem? Então, foca na tela e vamos lá. As lutas e suas possibilidades. Inicialmente, as lutas podem ser compreendidas como práticas corporais que, por meio de ações ofensivas e defensivas, visam atingir o oponente seguindo regras específicas. Ademais, advindo da diversidade cultural, as lutas se espalham pelo mundo em cada povo teve autonomia para criar e manifestar as suas ações de combate. Então, aqui o que a gente está apresentando, que além do aspecto de ataque e defesa, as lutas elas são sistematizadas por meio de regras para atingir o oponente. Por que a gente frisou aqui na palavra regras? Porque a gente tem que respeitar as regras. Professor, a gente sempre respeita. Não, porque, por exemplo, se você está na frente da escola brigando com seus colegas, você não vai estar respeitando de tipo, não pode golpe baixo, não pode tal coisa. Lá vocês só estão se estapeando. E, no caso do desenvolvimento de lutas, isso tudo é regulamentado para a defesa e ataque do combate ali delimitado. Por que é importante destacar isso? Porque quando a gente fala em lutas, a gente já associa ao aspecto da violência. E muito pelo contrário, a luta ela deriva não, porque senão ficaria próximo. Ela diverge justamente desse aspecto da violência. Muito pelo contrário, ela quer ressaltar muito o aspecto da dinâmica do respeito, da igualdade, do desenvolvimento pessoal, e quando a gente respeita as regras, a gente também está respeitando o oponente, porque a gente está seguindo a regulamentação, que é preciso para que aquela dinâmica ela aconteça de uma forma coerente, de uma forma segura. Então, as lutas elas acabam se afastando desse aspecto de violência, porque a violência ela acaba sendo algo que serve apenas para ofender e atingir a outra pessoa. No caso da luta, não. É um aspecto de combate ao oponente, com aspectos de defesa e ataque. Então, isso é muito importante de frisar. Além disso, ela vai variar de acordo com o aspecto da diversidade cultural. Como assim? Cada cultura, cada povo, cada grupo, ela tem dinâmicas de ações para o combate e com base nos seus princípios, na sua construção filosófica e tudo mais, eles acabam direcionando aquela prática com características próprias, com princípios próprios. Por exemplo, no caso das lutas orientais, tem toda uma sistematização um pouco mais filosófica, um pouco mais contemplativa. Já em outra linha, temos dinâmicas um pouco mais de movimento, um pouco mais de molejo, que a gente vai já até aprofundar a partir de agora. Mas antes, a gente vai fazer um breve retrospecto histórico aqui das lutas. Ó. A luta pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência sempre fez parte da história da humanidade. Nesse sentido, disputas por territórios, alimentos, entre outros, eram comuns desde os primórdios. Contudo, os primeiros registros dessa prática são de aproximadamente 3000 a.C., por gregos e babilônicos. Com o passar dos anos, essa prática foi se moldando às necessidades do povo, seja para os combates em guerra ou para entretenimento. Aqui é importante destacar essas duas palavras, combate para guerra e entretenimento. Aqui a gente tem o quê? A luta é sempre contra um adversário? Sim, a gente tem o oponente ali para a gente para realizar aquela luta. Além do aspecto de ofensivo, defensivo, né, o aspecto de defesa e ataque, a gente tem esse atributo em que vai suprir a necessidade daquele povo. Inicialmente, as pessoas lutavam para sobreviver. Ah, então existia boxe? Não, elas lutavam pela sobrevivência, então não tinha regras sistematizadas. Passou um tempo, evoluiu, ela começou a ser moldada para suprir a característica daquele grupo. Nas guerras, por exemplo, existiam guerras, eles não usavam armas, então eles usavam espada. Então, eles tinham que desenvolver técnicas para a prática do uso da espada. Então, aquilo futuramente, atualmente a gente faz dinâmica de esgrima, que é justamente o trabalho
de espada. Então, a gente sempre buscou suprir por meio de algumas práticas as demandas daquele período. Então, as lutas eram a necessidade, por exemplo, para a guerra, para o combate. Então, a gente tinha que saber o enfrentamento corpo a corpo, tinha que saber o manejo de elementos extras, por exemplo, arco e flecha, lança, a própria espada. Então, todo esse tipo de dinâmica era sempre para suprir a necessidade do povo daquele período. E o outro elemento era o entretenimento. Hoje, isso está muito presente, já já a gente vai fazer esse vislumbre, essa correlação histórica, mas entretenimento significa justamente criar um aspecto de encantamento em relação ao outro. Então, a luta, por mais violenta que ela possa parecer, ela tem esse poder de encantar e fazer com que os espectadores fiquem atentos ao que está acontecendo e como está acontecendo. E isso era muito presente, que temos até as curiosidades aqui, que as lutas começaram a fazer parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. O circo surgiu como palco para os duelos dos gladiadores. As artes marciais são diferentes de lutas, visto que elas significam a arte da guerra, um conjunto de técnicas e filosofias e tradições de combate. Aqui eu agrupei as principais informações relacionadas às lutas, relacionadas às suas curiosidades. Por exemplo, aqui inicialmente a gente estava abordando o aspecto de entretenimento anteriormente. Aqui o que a gente tem? O circo. O surgimento do circo foi justamente um palco para a realização dos combates. Combate de quem? Gladiadores. Quem eram os gladiadores? Eram os guerreiros daquele período, ou escravos, que lutavam pela sua sobrevivência. Lembra que uma das características da luta era justamente a sobrevivência. E ali eles estavam no combate pela sobrevivência, para ser acompanhado por espectadores dentro de um circo, que era o Coliseu, no período ali de 708 a.C., em que também já foi associado aos Jogos Olímpicos, e temos também a definição de artes marciais, que difere um pouco das lutas no seu significado essencial, porque artes marciais são técnicas e filosofias voltadas para o marcial. Marcial é morte mesmo. Então, eram técnicas aprimoradas para a morte, né? Por exemplo, ninjas são mestres nas artes marciais. Por quê? Porque eles têm técnicas ali dos jutsus das sombras e tudo mais, justamente para o combate de extermínio. Tranquilo? Compreendido isso, compreendidas essas curiosidades, a gente consegue avançar para os dois segmentos de tipos de lutas, que temos as lutas ocidentais, né? Que são referentes às lutas mais modernas, como o boxe, kickbox, capoeira, entre outras. Nesse tipo de luta é comum ser realizado o uso de alguns instrumentos, como temos no boxe, que é utilizado a luva, e nesse tipo de luta a roupa também é mais leve. Uma outra característica fundamental no desenvolvimento das lutas ocidentais é o molejo. Eu gosto sempre de fazer essa correlação, que fica mais fácil de você entender. Conhecem a capoeira, parte ocidental. Existe um movimento que é muito comum, Dona Isa canta, vamos lá, então entrando na roda e ginga. A ginga é um movimento. A dança por algum tempo, ou a capoeira foi tida como dança por um tempo, porque ela tinha um viés de ter que se disfarçar. Ela tinha que disfarçar que ela não era para combate. Então, não, isso aqui é um jogo, é uma brincadeira, é uma dança. E aí a ginga tem relação ao movimento, ao molejo, porque a capoeira é um pouco mais dançada. Então, um dos outros atributos das lutas ocidentais é esse molejo, essa velocidade, essa dinâmica corporal um pouco mais latente. O boxe, por exemplo, normalmente você vê o lutador de boxe, ele está sempre em movimento, em constante, porque é esse molejo que faz você identificar e caracterizar determinado tipo de luta, nesse caso, as lutas ocidentais. Já em um outro plano, temos as lutas orientais, que são mais antigas, porém não são menos conhecidas, de jeito nenhum. Alguns exemplos desse tipo de luta são o taekwondo, o kung fu, o judô. Nessa luta não usa nenhum instrumento, tanto de defesa quanto de ataque. Nessa luta a roupa típica é o kimono. Então, uma das principais características, normalmente, das lutas orientais é a utilização desse tipo de veste, que são os kimonos,
vulgo eu também tenho o meu, mas no geral é uma roupa um pouco mais característica para definir que aquele ali é um lutador, visto que da antiguidade a gente advém ali dos samurais, então é um instrumento de identificação para o combate, tá bom? Uma outra característica principal das lutas orientais é essa parte um pouco mais filosófica. Para quem já assistiu Karate Kid, existe o movimento do tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, ou até mesmo o de lixa a parede, lixa a parede. Todos esses movimentos, eles têm correlação com o natural. Então, essa dinâmica de que a natureza, ela é fluida, ela gera movimentos naturais e que você pode incorporar aquele movimento na sua rotina. O próprio golpe da garça, em que você vai simular, porque a natureza ela é fluida, ela é cíclica. A filosofia da contemplação faz parte dessa construção da identidade desse tipo de luta. Então é esse tipo de correlação que as lutas orientais fazem na sua prática. Compreendido isso, a gente vai também aqui destacar como que é desenvolvido, né, a luta na contemporaneidade. Com o advento do UFC, as lutas criaram uma nova roupagem e a exposição da mídia ampliou a percepção acerca das lutas. Dessa forma, o mix de lutas, o MMA, vem se tornando mais expansiva e a globalização das lutas vem tornando a modalidade mais atrativa. Aqui a reflexão que eu traria para vocês é qual foi o seu primeiro meio de acesso à luta. Por exemplo, a minha primeira visão de luta foi jogando Mortal Kombat. Então tinha ali os golpes, tinha os poderes. Eu pensava que dava de conseguir pensar e concentrar os chakras para soltar os jutsu da sombra. Mas aqui a dinâmica que você precisa entender é que a sua vivência ela vai com base naquilo que você consegue vivenciar, do que você consegue visualizar. O caso do UFC, anteriormente, tínhamos lutas de boxe, só que o UFC ampliou e se apropriou de diversas modalidades de luta, diversos segmentos, tanto as lutas orientais quanto as ocidentais, elas acabaram se misturando para que a gente pudesse, além de conhecer diversas formas, diversos segmentos de luta, a gente pudesse desenvolver aquilo de uma forma um pouco mais de entretenimento, que foi aquele primeiro viés histórico que a gente abordou, que a luta tem esse viés de entretenimento. Hoje a luta, os lutadores de UFC, eles são tidos como os gladiadores do século XXI. O octógono é o novo coliseu. Então toda essa correlação, ela faz com que o esporte, a luta, ela ganhe esse novo vislumbre, esse novo destaque e a gente possa ter novas percepções acerca das lutas. Um outro ponto fundamental aqui, só para a gente já encerrando, é o desenvolvimento do respeito e a igualdade, que aqui no esporte da luta a gente sempre busca aproximar e não fazer essa distinção. Por mais que a dinâmica esportiva ela tenha um viés segregador, em que tem um viés, um direcionamento mais para mais masculino e tudo mais, a gente precisa entender que as lutas elas servem para quebrar barreiras, quebrar paradigmas e que você está ali colocado para o segmento de respeitar o próximo, de entender o próximo e de executar ações com base em regras. Tranquilo? Aqui a gente só vai rapidamente destacar a importância que, além de estimular a coordenação, força e flexibilidade, as lutas auxiliam na oxigenação do corpo, além de regular o metabolismo e melhorar o condicionamento físico. Os praticantes também são beneficiados com o crescimento muscular e, compreendido todo esse tipo de benefício, eu libero a gente para a gente ir para o fight, que é a realização de um exercício. Como o nosso tempo está curto, eu quero que vocês pausem essa tela, deem uma lida nessa atividade, busquem responder, vou deixar já aqui o gabarito para vocês, tá aí, vocês pausaram, agora está aí o gabarito, eu fico por aqui, a gente se vê aí no próximo combate, a gente vai lutando aí e eu fico por aqui, vejo vocês na próxima e os!